tramita nesta casa os 2 primeiros projetos de lei de minha autoria, né? Eu queria, de antemão, agradecer aqui a palavra da vereadora Vanusa, do excelentíssimo vereador Mial, e dizer que o primeiro projeto é um projeto comum, simples, mas que tem um significado muito importante para a entidade que está sendo beneficiada com este projeto de lei, que é a União de Moradores Residencial Orquídea Azul. Essa entidade, ela já existe há mais de 3 anos, mas infelizmente ainda não tinha sido declarada de entidade pública. E você ser declarada de entidade pública é de suma importância e fundamental para que essa entidade consiga desenvolver suas ações de forma eficiente, que você possa conveniar com o município, com o Estado, que possa receber recursos a nível federal, que você possa fazer convênios com empresas como a Luar, com o Vale do Rio Doce, com o Senai, com o SESC. Então essa associação, essa união de moradores, ela não tinha esse tipo. E a comunidade de lá se organizou em torno dessa entidade. E ela vem desenvolvendo um papel muito importante. Tem levado cursos profissionalizantes, cursos de qualificação, palestras de formação pessoal, palestras de formação profissional. Ou seja, ela precisa muito desse título, né, dessa declaração de utilidade pública. Por isso apresentei este projeto de lei e tenho certeza que será aprovado, porque o interesse maior desta Câmara é exatamente legislar em favor do povo, legislar ao encontro do interesse coletivo. O segundo projeto que eu apresentei é o que dispõe sobre a obrigatoriedade da construção de abrigos com iluminação pública, centros e rampas de acesso para os portadores das cidades especiais em todas as paradas de ônibus do município de Paços de Minas. Todos que estão aqui sabem do sofrimento que é você ficar nas paradas de ônibus do Maiobão e de todas as comunidades de Paços de Minas. Neste período, então, que as chuvas começam a se intensificar, na verdade, você nem fica nas paradas. Você utiliza as fachadas das casas, dos comércios, das lojas para se abrigar contra a chuva e no período de sol para se abrigar contra o sol. Eu passei isso na pele, eu vivi isso durante toda a minha vida de estudante no Maiobão, quando saía de casa às 5, 6 horas da manhã para ir para o Liceu Maranhense e depois, quando voltava da Universidade Federal, já por volta de 11 horas, às vezes meia-noite, e sofri muito dessas paradas de ônibus que na verdade não existem. Na verdade, não é só o problema das paradas de ônibus, dos abrigos. Na verdade, é um problema sério de todo o transporte público de Paços de Minas, que é precário, que é caótico. Essa briga não é de hoje, essa luta por melhoria do transporte coletivo de Paços de Minas é antiga. Ela, na verdade, ela é concomitante com a história do Maiobão. Desde quando fundaram o Maiobão, essa luta vem sendo travada por outras lideranças políticas, por lideranças comunitárias. Alguns avanços foram alcançados, mas muita coisa ainda precisa ser feita. E eu tenho certeza que os novos colegas, os excelentíssimos vereadores, apreciarão com a devida atenção e votarão pela aprovação deste projeto. Eu estive lendo o parecer, né? Eu não pude dar o parecer, logicamente, da Comissão de Constituição e Justiça, que eu sou o autor do projeto. Nossa presidência, a presidência da comissão nomeou o novo relator, que emitiu o parecer no sentido da constitucionalidade e da legalidade. Porque, na verdade, gente, poderia haver uma discussão no sentido de se nós estaríamos criando uma atribuição nova ao Executivo Municipal, ou se com esse projeto dos abrigos nós estaríamos aumentando a despesa pública. Não existe isso. Se nós pegarmos o orçamento, já existe verba destinada para ser investida no transporte público. Nós queremos apenas que se torne obrigatório que as paradas tenham abrigo. É um direito de todos nós, é um direito de cidadania. Além da questão do abrigo em si, não tem rampa de acesso para as pessoas que são portadores de necessidade. No Maiobão, eu já presenciei, tem pessoas cadeirantes, que não conseguem pegar ônibus. Em primeiro lugar, a maioria dos ônibus não tem um elevador para o acesso. E quando chega na parada não consegue subir nas calçadas porque não tem rampa. Então é um direito constitucional.
não é uma questão apenas no âmbito municipal, é um direito constitucional, direito de ir, direito de locomoção, e a Constituição, a própria Declaração Universal dos Direitos das Pessoas com Deficiência garante que todas as cidades tenham rampa de acesso. Passo União tem mais de 100 mil habitantes e não pode mais conviver com essa realidade de atraso e de retrocesso. Eu queria também aqui fazer uma referência à categoria dos servidores da saúde que aqui estão presentes. E queria dizer que, na verdade, a minha relação com essa categoria não é de hoje, não começou com mandato, ela já vem de longo tempo. Queria aqui registrar a presença do seu Dilson, que representa a categoria dos agentes de combate a endemias, do seu Antônio, que está ali presente. Eles estão aqui, na verdade, porque estão passando uma situação difícil. Os salários deles estão atrasados, eles não receberam o salário do mês de janeiro. A previsão seria, na semana passada, não saiu. A previsão seria até hoje, na terça, mas que não saiu. Há um problema com relação à questão da liberação do recurso, né, que eu faço que ainda não foi destinado. Eu sei que é um sofrimento, né, uma situação difícil. Eu acho que o Executivo tem que olhar isso com urgência, né, dar uma resposta, eu acho que não apenas de uma reunião, mas uma resposta pública a essa categoria, que é essencial para o desenvolvimento do trabalho da saúde em Passo Mear. São os agentes de saúde, que são os agentes de combate à endemia. Eles têm me ligado constantemente, porque nós estamos nessa batalha com eles há muito tempo. Em primeiro lugar, os agentes de combate à endemia passaram por uma situação difícil, a maioria, quase todos foram dispensados indevidamente, né? No final da gestão passada, tiveram que ingressar com o processo administrativo para retornar. Nós demos assessoria para eles nesse sentido. Conseguiram voltar, trabalharam, mas ainda não receberam o mês de janeiro, e sem receber, gente, ninguém consegue ser motivado para trabalhar. Então, acho que o líder do governo que está aqui presente tem que colocar isso na pauta do dia com o prefeito, para ver se a gente encontre uma solução o mais rápido possível. Queria também aproveitar para parabenizar o excelentíssimo vereador Marinho do Passo, dizer ao presidente, ao vereador, que a constitucionalidade dos projetos que tramitam nesta casa, quem dá o parecer é a Comissão de Constituição e Justiça, redação final. Nosso parecer não vai estar submisso a parecer prévio da imprensa, a parecer prévio de governo. O parecer aqui é dado pela comissão em reunião, fundamentado, com base na Constituição, com base no regimento interno desta casa, com base na lei orgânica do município. Esta Câmara é livre, esta Câmara não se submeterá à pressão, nem de blogueiro, nem de qualquer membro da imprensa. Fique tranquilo com relação a isso. Se o projeto for constitucional e a Comissão de Constituição e Justiça entender dessa forma, o parecer será nesse sentido. Se a Comissão de Constituição e Justiça entender que é inconstitucional, o parecer será nesse sentido. Mas de forma livre, de forma autônoma, sem se curvar a ninguém, ou a qualquer órgão que seja. Então fique tranquilo com relação a isso. O seu projeto é de uma importância singular, ele veio atender ao anseio da população. Eu, como advogado, passei muito isso, advogando para pessoas que são lesadas pela CAEMA, que são lesadas pela CEMAR, constantemente em Passo Mear, não só em Passo Mear, nesse Maranhão todo. Uma questão muito importante que eu estava analisando, que você pode talvez até pensar em acrescentar neste projeto, é que a CEMAR também, e a CAEMA fique proibida de executar o corte, se na residência não tiver uma pessoa, não tiver um adulto. Eles estão cortando energia elétrica de casas fechadas. Às vezes a pessoa até pagou a conta. Nesse mesmo dia, pela manhã, no dia anterior, não tem ninguém em casa para provar, para mostrar daqui, está pago, paguei ontem, não está no sistema da CEMAR ainda, porque eu só paguei hoje, há 48 horas. Cortam sem dar explicação. Às vezes tem um adolescente, tem uma criança em casa, eles cortam mesmo, as pessoas ficam sem energia. Eu ingressei com várias ações na CEMAR. A Justiça no Mineiro é muito solícita com relação a essa questão, não tem perdoado, tem condenado a CEMAR em diversos processos. Então, assim, o projeto de lei ele tem que ser visto sobre 2 anos. O ângulo da lei em si, que não pode ser fria, aquela lei fechada, e do ponto de vista dos princípios que regem a Constituição. Nós temos a questão da competência reservada à União, reservada ao Estado, ao município, mas nós temos um princípio maior também, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Os
princípios, eles são, as normas superiores dentro da própria Constituição. Se uma lei, se um artigo, ele fere um princípio, ele não pode ser aplicado. O que prevalece são os princípios constitucionais, sobre lei, sobre regras, sobre qualquer ato normativo que seja inferior ao princípio. Então, fique tranquilo, a comissão vai analisar de forma letiva esse projeto. Ele não teve parecer ainda, porque o projeto foi protocolizado, depois o vereador, conforme o regimento permite, pediu a retirada e encaminhou novamente agora, então ele vai ser novamente encaminhado à comissão para emitirmos um parecer sobre esse projeto. Mas, fique tranquilo, essa comissão aqui ela é isenta, ela é livre de pressão, não se preocupe com relação a isso, certo? E, gente, eu não tenho como não tocar esse assunto outra vez. É porque hoje eu estive visitando algumas pessoas no Malbão e a reclamação sobre a iluminação pública, vereador, excelente vereador Campos, que é líder do governo, está grande demais, está imensa. Ocorreram inúmeros assaltos. Nessa última semana, após aquela chuva que interrompeu o serviço de iluminação pública, ocorreram inúmeros assaltos. Eu fui na rua ali do Monteiro Lobato, só ali ocorreram 3 assaltos. Logo no começo da noite, exatamente por conta da escuridão. Então eu acho que precisamos de uma ação imediata, urgente. Não dá tempo de contratar a empresa para fazer iluminação pública, porque precisa de um processo licitatório, mas eu acho que alguma medida tem que ser tomada. Nem que seja para trocar as lâmpadas, contratar o eletricista emergencial, para subir nos postos, para ver o que pode fazer. Às vezes não são nem lâmpadas queimadas. Às vezes é um sistema lá que desliga, o reator que desliga automaticamente. Então, tem que tomar uma medida, porque a situação está triste, está mesmo de calamidade pública. As pessoas estão fechando as portas de suas casas às 6 horas da tarde, com medo de ficar nas portas por conta da escuridão. E eu também tive percorrendo as ruas do Malbão. Gente, é incrível, é quase inacreditável o descaso que a Caima tem com o Malbão no tocante à questão do esgotamento sanitário. Todos os esgotos da Avenida 13 do Malbão, da Avenida 12 do Malbão e da Avenida 1 do Malbão estão estourados. Todos, sem exceção. A Fedentina está insuportável. A Avenida 13 ali, quem está nos administra, até você chegar no Viva, a Fedentina está insuportável. Então eu acho que eu li uma reportagem no blog, que acho que há um mês atrás, uns 15 dias atrás, a Secretaria de Infraestrutura esteve com alguns funcionários da CAEMA, né, do Estado, fiscalizando esses pontos de esgotamento, mas eu acho que tem que se tomar também uma medida, nem que seja paliativa, para aliviar a questão, porque é uma questão de saúde pública. Você está dentro de sua casa, você está almoçando na sua casa, e o esgoto está instalado na porta da rua, passando por sua calçada. Então eu acho que tem que ter uma medida imediata. Não é competência do município, logicamente, é competência da CAEMA, que é uma empresa do Estado, mas o poder público municipal não pode fechar os olhos para isso. Tem que tomar a medida que tiver ao seu alcance, que é conversar, é procurar, é ir lá e dizer, olha, não, nós conversamos há 15 dias atrás, mas não resolveram nada, o problema continua o mesmo. Venham aqui, vamos fazer um serviço imediatamente, porque a situação está insuportável. Então não poderia fechar os olhos para isso. E eu acho que o papel do vereador é esse, é legislar, é fiscalizar. Um outro detalhe também que eu queria, mais uma vez, parabenizar o vereador Marinho. Gente, o vereador que está aqui não pode ter medo de ser criticado. Porque votou para a de lei, que a gente não sabe se é condicional, se é condicional. Você está exercendo o seu papel de legislador. Tá certo? Então, o que ficará para o futuro não vão ser os discursos nesta tribuna, não vão ser os debates. O que ficarão, mesmo assim, de valor para a comunidade, são as leis que nós aprovamos aqui. Isso é que vai gerar resultado na vida cotidiana das pessoas. É o seu projeto de lei, são outros que aqui entrarão para a tramitação. Então, às vezes a gente fica aqui no debate surreal, só discutindo, não exercemos o verdadeiro papel do legislador, quer fazer proposições, quer fazer indicações, quer trazer para esta Câmara um projeto de lei interessante.